Fazer parte da cultura de massas. Na verdade, a gente realmente tem autonomia sobre aquilo que nós pensamos, sobre a forma como nós agimos. A massa é um fenômeno social, estudado por muito tempo entre sociólogos, filósofos, historiadores, mas o que é fazer parte das massas? Há alguma fronteira entre o papel e a relevância do indivíduo frente a um meio social? Ou nós estamos tomados por uma série de indivíduos totalmente desconexos um do outro, numa grande sociedade de massas, em que nós não temos qualidades expressivas para a sociedade? Bem, alguns filósofos nos ajudaram, na verdade, a entender um pouco mais sobre esse fenômeno de massas. E hoje, nesse vídeo, eu queria falar sobre alguns entendimentos sobre esse fenômeno de massas. A gente começa, então, com uma citação de um filósofo e sociólogo francês, Jean Baudrillard. Esse cara, por sua vez, né, ele vai nos contar o seguinte, que a massa ela é sem atributo, ela é sem predicado, ela é sem qualidade, sem referência. Aí está a sua definição, ou a sua indefinição radical. A massa ela não tem realidade, uma realidade sociológica, né? Ela não tem nada a ver com alguma população real ou com algum corpo, com algum agregado social específico. Na massa, desaparece a polaridade do um e também do outro. Ela é a causa desse vácuo e da força de desagregação que exerce sobre todos os sistemas que vivem da disjunção e da distinção dos polos. Dois ou múltiplos nos sistemas mais complexos. É que ela produz a impossibilidade de circulação de sentido. Na massa, ele se dispersa instantaneamente, como os átomos no vácuo. E é também o que produz a impossibilidade para as massas de ser alienada, visto que ela não é nenhum e nenhum outro, ou melhor, que nela nenhum e nenhum outro existem mais. O que esse cara está nos contando, gente? Que não existe massa de camponeses, não existe massa de trabalhadores, não existe massa de seja o que for. A massa, ela é um nada, digamos assim. Ela não é composta por algo específico. São pessoas desarticuladas, sem qualidade específica, que vivem da disjunção, né, e da desagregação. Elas não se identificam com nada. Isso é fazer parte das massas. Bem, nós vamos entender melhor o que tanto Alexis de Tocqueville quanto José de Ortega y Gasset vão nos contar sobre o fenômeno de massas. Começando então com Tocqueville. Este cara aqui, ele tem estudos muito interessantes. Ele viveu na época próxima da Revolução Francesa, um pouco depois, e é um contexto que os Estados Unidos já era um país independente e cada vez mais crescia e crescia muito rápido. Era uma época em que aquelas antigas colônias se estruturavam como um país industrializado, um país que tinha tudo para em pouco tempo passar sua antiga metrópole, inclusive. Bem, o Tocqueville, vendo as mudanças na França, ele vai tentar entender também as mudanças em outros lugares. Mas ele começa com o seguinte, ele quer entender a realidade sociopolítica de onde ele está e de onde ele pretende, a partir daí, considerar que ações políticas seriam adequadas para que houvesse liberdade naquele lugar, naquela realidade. Em outras palavras, se ele está na França, o que é possível de se fazer para que se tenha liberdade na França? O Tocqueville viaja para os Estados Unidos e pensa a mesma coisa. O que foi preciso acontecer nos Estados Unidos para que houvesse liberdade ali? Bem, então, ele considera, inclusive, que a atividade mais importante do ser humano seria a política, porque ela é que garante esses espaços de conquistas, né? Então, para ele, seria preciso desvendar, porque que em certas situações, certos contextos, certas conjunturas, a gente tem maiores possibilidades de liberdade do que em outras condições, né? Bem,
Então, neste contexto, o Tocqueville viaja para os Estados Unidos e começa a entender um pouquinho melhor sobre o que estava acontecendo naquele lugar. E daí ele vai falar, por exemplo, que a democracia ela vai exigir um engajamento constante dos cidadãos na vida política. Beleza, nenhum problema. Ele vai elogiar o fato dos Estados Unidos ser descentralizado, no sentido de ser um país que se estrutura gradualmente, vai se formando como uma federação, né, com estados autônomos para decidir muitos dos seus aspectos, e que também tem uma divisão de poderes clara e existente lá. Não é um estado absolutista. Então, por isso, há condição de liberdade naquele país. Agora, o Tocqueville, ao analisar a democracia, ele começa a temer o seguinte, que cidadãos desconhecedores da política, desconhecedores dos partidos, das ideologias, mas que desejosos de maiores direitos, apáticos também, né, para as decisões específicas de um partido ou de outro, eles apenas queiram que certas coisas aconteçam, mas que não sabem como fazer para que elas aconteçam. E ele teme, assim, que essa apatia leve ao individualismo. E que esse individualismo de pessoas que não se identificam com o coletivo, mas apenas querem direitos, leve ao que ele chamaria de uma espécie de tirania da maioria ou tirania das massas. Como assim, Sora? Em que essas massas, elas simplesmente desconhecedoras, querem participar no sentido de ganhar direitos, mas não sabem como. E daí, a maioria decide coisas sem fazer sentido nenhum. Isso seria uma espécie de tirania da maioria, em que a maioria decide coisas, mas que essas coisas não são necessariamente boas, inclusive para preservar a própria democracia. Então a democracia ela é um regime, uma forma de governo que pode ser destruída por dentro. E ele teme os caminhos que a democracia dos Estados Unidos poderia tomar. Por quê? Porque ele reconhece que há um papel muito importante na igualdade de direitos e também na abolição de privilégios que existiam, né, nos regimes absolutistas para a aristocracia, que se beneficiava, né, de muitos privilégios fiscais, de políticas públicas de propriedade de terras, enfim. Então, essa igualdade até aí, beleza. E ele reconhece certas desigualdades, elas persistem, porque a gente vai ter pessoas mais endinheiradas que têm condições de investir e outras que não têm. Agora, quando começa a se pensar numa igualdade absoluta, de se falar numa igualdade de condições que garanta que todo mundo esteja em situação de plena igualdade na sociedade, bem, essa plena igualdade levaria para ele a uma espécie de tirania, uma espécie de opressão. E aí entra aquilo que a gente estava falando, que a igualdade poderia levar a uma ideia de mediocridade, de conformismo, no sentido de agora que temos direitos, somos todos iguais, bem, tanto faz. Apatia, a partir daqui não precisa participar. Tanto faz. E este conformismo, essa apatia, essa mediocridade afastaria os indivíduos de uma decisão ativa na política. Bem, daí vem a ideia que a gente fala da tirania das massas. Por quê? Porque ele vai estabelecer uma crítica à chamada democracia de massas. Em si não é uma crítica a governos que, por sua vez, são majoritários, são compostos por uma maioria, mas naquela confusão entre a soberania do povo e um governo que pode fazer o que quiser. O Tocqueville, ele nos alerta, por exemplo, que a opinião da maioria ela pode suprimir a minoria, uma vez que essa maioria ela vai sempre preferir por segurança e por igualdade em detrimento da liberdade. A maioria quer direitos, quer condições. E se às vezes isso tiver que significar reduzir a liberdade, poderia acontecer. Por isso que ele teme que a liberdade suma frente à democracia ou tirania das massas, né? O indivíduo ele acaba tendendo a seguir as opiniões da maioria,
um indivíduo apático que não conhece muitas coisas de política, não se envolve com política. Então, ele apenas segue o todo, querendo, quero direitos, mesmo que isso significasse falta de liberdade. Bem, ele vai falar que existe uma espécie de impulso centrípeta de igualdade, aquela ideia de um governo que anda entre a monarquia absolutista e a democracia das massas, que podem afetar o funcionamento da democracia e da liberdade. Existem 3 impulsos que ele nos lembra. Um deles é a paixão pela uniformidade, pela igualdade, né? A paixão pelo bem-estar e ainda a paixão pela ordem. Os 3, de certa forma, auxiliam a se pensar muito mais em garantir condições homogêneas para a população do que em si manter a liberdade e proporcionar espaços para que os indivíduos apareçam, né? E não só as maiorias decidam tudo de forma conformista e de forma quase robótica, assim, né? Sem realmente saber o que está fazendo. Bem, mas o Tocqueville ele se complementa com Ortega y Gasset. Ortega y Gasset vai inclusive escrever uma obra chamada A Rebelião das Massas, em que este filósofo espanhol ele passa a analisar a formação da sociedade moderna e das mudanças culturais e políticas que vêm, né, da ascensão das massas. Então, ele explora, assim, o aumento da influência das massas na nossa vida pública, na nossa vida cultural. Ele fala o seguinte, que a democracia das massas se torna uma ameaça às liberdades individuais, porque a participação de massas sem educação, sem preparação, leva essas massas a tomar decisões muitas vezes inconscientes que acabam gerando aquela força que o outro falou, de uma força centrípeta, onipotente, de um governo de maioria que decide tudo de forma crítica e impõe vontades de uma maioria que não sabe o que está fazendo sobre uma minoria. Bem, Ortega y Gasset ele vai cunhar o termo homem-massa. O homem-massa ele vai entender o seguinte, que a massa pode ser vista como aquele conjunto de indivíduos que perde a sua individualidade e que, por sua vez, deixam de ser seres humanos livres, pensantes. Eles estão apenas parte de uma massa ignorante que acaba agindo sem saber o que está fazendo. Eles seguem a maioria nem sabe o que quer. O homem-massa ele tem direitos, mas ele não se vê com deveres. Ele quer direitos de igualdade, mas ele não se vê obrigado a participar da vida política, da vida pública. Ele, na verdade, ele busca privilégios, comodidade, busca segurança. Mas ele não faz esforço para manter a democracia, ele não faz esforço para garantir nada que seja uma condição material decente para o povo, para o país. Bem, quando ele fala de homem-massa, ele nos diz que ele não se restringe a um homem de uma classe inferior, mas a qualquer pessoa na sociedade que não tenha qualidades específicas que o destaquem. Por exemplo, um grande atleta, um grande músico, meu Deus, estou enrolado, um político, sei lá, qualquer pessoa que de alguma forma se diferencie por algo. Então, as pessoas que se somam à massa e agem de forma padrão, essas massas, são parte do homem-massa. Então, esse homem-massa ele não tem consciência. Ele é inacabado, ele é limitado, ele não tem condição para decidir na vida política do Estado. O Ortega y Gasset ele faz questão de nos diferenciar a multidão como aquele conjunto de indivíduos que, apesar de estarem fisicamente num mesmo lugar, eles mantêm a sua individualidade e não perdem suas identidades, daquele homem-massa, né? E das massas em si, né? Que perdem a individualidade, que agem de forma conformista, medíocre e rejeitam a autoridade, não só querem que o governo sirva a eles, mas eles não querem fazer nada, enfim, eles seguem o fluxo da maioria. Gente, reparem como tanto o nosso filósofo inicial, o Baudrillard, o Tocqueville e também o Ortega y Gasset, os 3 falam sobre pessoas conformistas, pessoas que seguem um conjunto, né, social,
sem consciência, que na verdade acaba impactando, eles não têm características, eles perdem individualidade, né? Acaba impactando inclusive no funcionamento da democracia, né? Uma democracia que acaba funcionando para uma maioria ignorante, uma maioria que não sabe tomar decisões e que acaba corrompendo a própria democracia e o próprio Estado em si, né? Então, isso é a massa. Aqui a gente entendeu o fenômeno das massas. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Caso não tenha ficado, a gente retoma em outra aula sem problema algum. Certo? Então até uma próxima aula. Valeu, falou!